Fala, meus amigos e amigas tricolores, estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal nesta segunda-feira, trazendo as últimas informações do São Paulo. Estou trazendo um corte aqui do Equipe F da ESPN, onde Plihal e Pascoal fazem uma boa análise dessa grande vitória do São Paulo contra o Internacional lá em Porto Alegre. Além disso, já projetando o jogo desta quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí para o vídeo. São Paulo ontem tinha desfalques, o Alan Franco e o Ferreirinha estavam suspensos. Isso em relação ao time que vinha atuando a maioria das partidas, ou a base do time das últimas partidas, mas o esquema mantido com 3 zagueiros, com os 3 jogadores mais de pegada, mas também dinâmica no meio campo, o Marcos Antônio, o Bobadilla e o Alisson, e André Silva e Luciano na frente. Se você me permite, Prião, só mandar um abraço para o meu grande amigo Raí, que eu conheci no GRAC, está nos assistindo, e ele falou assim, segura o apresentador, que ele está impossível. Eu falei, tá bom. Qual Raí? Não, é um Raí em homenagem ao Raí. Não, aí você é abalado, cara fala com o Raí. Não fala assim também, nós estamos falando de São Paulo. Beijão. Aí você vai falar ele do deve Raí. se chamar Raí por causa do Raí. Claro. Isso que eu ia explicar. Raí, nada contra não, Raí, um beijo pra você também aí. Mas a gente tá falando de São Paulo aí, Raí... Não, eu conheci uma das minhas visitas que eu fiz no GRAC, a gente tem amizade, e ele está nos assistindo, então é Raí o apelido dele, o nome é Pablo, né, Raí, por conta da homenagem ao Raiz. Ele é torcedor, os pais, a família, são todos torcedores do São Paulo, e quero agradecer ao Raí, já agradeci e vou agradecer de novo. Ele é um menino que fez um tratamento de câncer no GRAC, e quando eles me contaram a história, eu peguei o telefone, expliquei para o Raí pegou, falou com ele, conversou e falou. Então, beijão a todos aí que estão nos assistindo. Beijo, Raí. Legal. E do São Paulo, o que você vai falar? Não, deixa o apresentador. Hoje não, você falei tá pra caramba, pô. Não, existem algumas peças do São Paulo que são importantes. Eu já falei, o Marco Antônio. O que o Marco Antônio faz para esse time é difícil de você encontrar outro. Ontem os times praticamente jogaram com o mesmo sistema de jogo, né? 5-3-2-1 ou muitas vezes... O Inter espelhou o São Paulo. Espelhou o São Paulo. Tem acontecido isso com o São Paulo. Os Sim. times têm espelhado o São Paulo. Sim, e aí o time do São Paulo, eu acho que conseguiu se sobressair em relação a isso, muito por conta desse jogador. Se você olhar, o Inter não tem esse cara que é a maquininha, né? Que faz o time jogar de um lado para o outro, que pega, que joga. E eu acho que o time do Inter está precisando de um cara que segure um pouco mais a bola. E aí sente falta do Alan Patrick. Mas ontem o Roger também segurou bastante. Teve jogadores que não podiam reserva, jogar. Né? Praticamente o Alan Patrick tem aquela coisa dizendo que ele estava com a virose. Né? Mas é claro que foi pensando na decisão contra o Fluminense. Sente na próxima decisão. Também criou agora a possibilidade... Cria a expectativa no torcedor. Sim. A tensão no vestiário. Eu ia falar isso no término. Assim, o Roger... E aí eu não sei se vocês têm essa mesma percepção, mas eu sempre falei que o Roger consegue, quando ele chega, ele causa um impacto muito grande no time. Ele desenvolve um bom trabalho. Refrigerando 2 litros. Mas chega, eu não sei como é que funciona. Começa com todo o gás e depois... Não, ele chega a fazer um bom trabalho, ele começa, né, ele faz um bom trabalho, chega um determinado momento que ele não consegue tirar mais do elenco. Que ele não consegue mudar característica, forma do elenco para poder... como eu falei aqui em relação quando você me fez a primeira pergunta sobre a oscilação dos times, porque você não é mais surpresa, né? Tem determinados momentos que o seu time não consegue mais criar algo novo e aí você precisa se reinventar dentro de uma competição para você poder criar surpresas para os adversários. Aí entra a questão do Abel. Você lembra do Abel uma vez que tinha dificuldades, aí ele veio disputar aqui, acho que foi contra o Atlético, contra o Flamengo, eu não sei, que ele coloca 2 zagueiros, um volante, 3 meias, ele muda todo o sistema tático, consegue no primeiro tempo ter o controle total do jogo. Eu acho que o Roger passa por esse momento de novo. Foi assim no Palmeiras, foi assim no Atlético. Ele faz um bom trabalho, mas quando ele precisa criar algo novo, eu acho que esse Inter tá dessa forma. Por isso que o Zinho falou sobre poupar, né? Ele poupou os jogadores porque vai disputar contra o Fluminense a Copa do Brasil. No Maracanã. Mas é um time que depende muito, por exemplo, do Alan Patrick. Sim. De ser o cara de pensar o jogo. Como o São Paulo hoje, eu acho que vai depender muito do Marco Antônio, porque não tem esse cara que distribui tão bem o jogo como ele. O Marco Antônio é o Pablo de ontem. O Pablo, antes da lesão, é o Marco Antônio hoje. Eu acho mais o Alisson. O Alisson também dava dinâmica no meio campo. Aliás, o Alisson e o Pablo se complementavam nessa dinâmica do meio campo.
O Alisson está tentando se reencontrar com... Agora ele está fora de posição, né? Tá jogando um pouco mais. Ele está sentindo. Bom, o Zinho acabou de falar, quando se referia ao Carrilho, sobre estado de espírito do jogador, né? Que está achando o semblante do Carrilho mais carregado e tal. Ontem o Hernan Crespo, na entrevista coletiva, falou que nesse momento, e aí Zinho e Zé podem falar depois, os seus jogadores estão gostando de jogar, estão desfrutando o futebol. Não é isso, Hernan Crespo? Neste momento, todos se está falando dos volantes, nesse caso Marcos Antonio, mas igual por Bobadilla, Alisson, e todos aqueles que estão jogando, porque é um momento que eles se divertem. Estão jogando bem, se divierten jogar com a bola, se divierten a ajudar entre eles, ajudar o companheiro se estão em dificuldade. Então é um momento que a gente tem que aproveitar, porque sinceramente não é normal ter uma sequência assim no Campeonato Brasileiro, que você joga cada 3 dias, não é fácil. Então quando chega este momento tem que desfrutar, e eles estão desfrutando dentro do campo. Olha lá, os números da turma do meio-campo do São Paulo, desde a estreia do Hernan Crespo nesse retorno dele ao São Paulo. O Marcos Antônio com 2 assistências, 11 chances criadas e 49 duelos vencidos. O Bobadilla, 1 gol, 11 finalizações, 44 passes progressivos, 17 desarmes. O Alisson, o terceiro titular, digamos assim, no meio campo, com 13 cruzamentos e 4 chutes certos. O Pablo Maia, que vem entrando no time, vem entrando no segundo tempo das partidas com 1 gol e 91% de passes certos. O gol foi marcado contra o Atlético Paranaense na ida das oitavas da Copa do Brasil. Nessa partida em especial, o Pablo foi titular. E aí tem uma outra questão que... Ao que tudo indica, no sábado, o Lucas estará à disposição do Crespo contra o Vitória, Campeonato Brasileiro, no Morumbi. Não vai começar o jogo entre os titulares, porque está um tempão parado. Mas vai ser aproveitado para, na terça-feira da semana que vem, em Medellín, ter um pouco mais de ritmo para enfrentar o Atlético Nacional. Também imagino que não como titular. Não vai ser titular contra o Atlético Nacional, ainda mais um jogo que vai exigir mais. E fora de casa. E fora de casa. E de mata-mata. Mas o Lucas ali no lugar do Alisson, convenhamos, ainda mais o Alisson estando fora de posição, tende a ser um acréscimo e tanto para o time, né, Zé? Não, sem dúvida. Eu sou muito fã do Lucas pela postura, pelo profissional que e pela característica dele. São poucos jogadores ou raríssimos jogadores que conseguem ter a velocidade dele de dribles dentro dos espaços curtos e quebrar linhas, como ele faz. E aí ele é fundamental, se ele conseguir atingir lá o seu ápice, conseguir se encontrar bem, não sentir a lesão, eu torço para que ele se recupere e volte a jogar o que vinha jogando. Ele é fundamental para esse São Paulo. Fundamental para esse São Paulo. Mais importante a volta do Lucas, no sentido de ter uma presença ofensiva, quanto do Oscar. Porque o Oscar não fez nenhum jogo que você faça assim, puxa, não. Agora, ele fez um segundo tempo contra o Corinthians, acho que foi no Paulista. Fez bem. O Oscar fez bem. Agora, mas eu acho que para o que o São Paulo precisa, eu estou com o Plihal. O Alisson, eu adoro também. Ainda mais ele se encontrou, foi o Dorival colocou ele como um segundo volante, ele se encaixou bem nesse posicionamento. A idade veio, a maturidade, a leitura de jogo dele melhorou para ele enxergar o jogo de frente e vem como um segundo homem. É muito melhor quando você joga como um meia ofensivo. Muitas vezes você fica de costas para o adversário. Eu fiz essas 2 funções. Então, sei bem diferenciar. Uma coisa é você pega a bola, recebe a bola de costas para o gol que você quer atacar. Você tem que criar o espaço, girar, buscar, né, tentar um drible. Outra, você já vem enxergando o jogo, seus companheiros, para quem você vai tocar ou você vai infiltrar. O Alisson encaixou bem nesse sentido. Mas o Lucas, eu vou te responder falando aquilo que você perguntou sobre o Palmeiras. O Lucas é um cara diferente. O Lucas em forma, o Lucas em condição física, livre de contusão, para o futebol brasileiro, então, ele é um cara bem diferente
diferenciado. E aí ele entrar num time que está se organizando, que o Hernan Crespo, que vai aqui, né? Eu não fui a favor da demissão do Zubeldia. Acho que o Zubeldia, na Libertadores, fazia uma campanha muito boa. Não tinha os jogadores todos à disposição. E aí os resultados não vieram. Enfim, saiu. O Hernan Crespo chega, tem um período de preparação e realmente, mesmo sem as peças mais badaladas, ele está organizando um time. E quando ele tiver o Lucas para fazer essa função que você falou, a tendência é, ofensivamente, o São Paulo ganhar muito mais em opções, né, para o Hernan Crespo. E eu acho que o Lucas é esse cara diferente, mesmo gostando muito do Alisson. As duas grandes destacadas do Crespo até aqui são Marcos Antônio e Bobadilla titulares. O Marcos Antônio naturalmente seria, o Bobadilla andava mais sendo reserva do que titular nos últimos tempos do Zubeldia. E 3 zagueiros, como aconteceu na primeira passagem no Campeonato Paulista, vencido em 2021. O alicerce desse trio de zaga, sem dúvida alguma, é o príncipe caribenho Robert Arboleda. Bocudo, hein? Hã? Fala pra caramba, hein? Ele? Hoje ele deu uma mas também. Nosso amigo Miller. Vou falar pra você, a empolgação leva à demência, você sabe disso. E, Agora, isso é um problema sério, hein? Eu amo o Luiz Antônio Corrêa da Costa de paixão. Miller, quem não gosta de futebol e não gosta... Quem gosta de futebol e não Miller gosta foi do bem Miller... no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras e no um Santos. monstro. E no Cruzeiro, e na seleção. Onde que ele jogou? O Miller deu uma entrevista pro GE e falou que está muito incomodado com esse enorme número de estrangeiros no futebol brasileiro. Aí, claro, pela relação dele, pela identificação com o São Paulo, disse, você vê, no São Paulo, tem 8, 9 estrangeiros, um pior que o outro. É claro que isso fez um barulhão, isso saindo da boca do Miller, e acho normal que os estrangeiros do São Paulo também respondam. O Arboleda hoje respondeu num story ali no Instagram. Vai ter a resposta do Miller, pode esperar. Conhecendo. Mas assim, fala o que quer, também vai escutar. Assim, não deve, convenhamos, a gente, quando um brasileiro sofre qualquer tipo de discriminação fora, a gente toma as dores. Não, eu brinquei aqui, mas ele está no direito dele. O Miller realmente fez uma crítica pesada. Miller é meu irmão, meu parceiro, meu amigo. Tem opiniões fortes, né? Característica, e a opinião dele é opinião, gente. Cada um tem a sua opinião. Ele deu uma opinião, para ele acha isso dos estrangeiros no São Paulo, e o Arboleda tem todo o direito de dar também a opinião e responder. É que ontem o São Paulo ganhou com 2 gols estrangeiros. Sim. Né? O Bobadilla e ele, um equatoriano. E o Inter ontem começou a partida com 7 estrangeiros no time titular. Sim. São Paulo também tem um monte de estrangeiro. Aliás, quase todos os times brasileiros. Um colombiano, Flamengo um equatoriano, tem, paraguaio, uruguaio, argentino e outro argentino e uruguaio. O Inter. Sim. Paulo não vai deixar o São Paulo cair. Aí o Birner, né, não sei se ele estava temeroso ou não, ele falou, Zubeldia vai ser demitido, ela tirou a carta do chicote. E aí? Você lembra? Lembro. Ela tirou a carta do chicote, falou, vai cair. Ela tirou a carta do chicote, 3 dias depois, Zubeldia cai. E aí? E aí vem Crespo, que é um cara, além de muito elegante, né? Se veste muito bem, cheiroso e tudo mais. Elegante. Ele mexe muito bem, cheirou. Como é que você sabe que ele é cheiroso? Não, porque eu já estive com ele em contato, inclusive quando jogador, né? Um cara toma uma banho depois, sai muito bem vestido e tal. Isso aí influencia o quê? É um argentino italiano, né? O cara veste tal. E aí? O que acontece? Acontece. Ele chegou, Tenho medo do ele é um que cara acontece. polido, ele é um cara educado. Em todas as partidas ele está no banco de reserva. Você já reparou isso? Agora o São Paulo tem um técnico que todo jogo ele tá lá no banco, comandando o time. O antecessor, você contava nos dedos de uma mão as partidas que ele ficava, né? E quando o auxiliar dele assumia, então não ganhava nunca. Agulhinha, vai. Então, agulhinhas. Então, assim... Seus olhos É uma acupuntura, você tá fazendo. Exatamente. Não é um Eu quero dizer o comentário. seguinte, o São Paulo é o melhor time do Campeonato Brasileiro após o Mundial. das últimas semanas. Não vai aparecer alguém pra me desmentir ou não? Não. Né? Ele já somou mais pontos em 6 jogos no Brasileiro do que o Zubeldia em 12 jogos. Quer dizer, metade dos jogos que ele teve, ele já somou mais pontos que o Zubeldia. Então, assim, não tem uma troca de comando mais bem sucedida no futebol brasileiro em 2025 do que sai Zubeldia, entra Crespo. Não tem.
Você pode achar, o Vitória melhorou, sai Carpini, né? Carille assume. Você pode ter outros exemplos ali. Pô, melhorou um pouquinho. O Diniz, quando assumiu o Vasco no começo... Pera. Cuidado que você vai falar. Ó, pô, já vestiu a carapuça assim, calma. Não. Ele não tá vendo os últimos Já jogos. borrifou. Aliás, Ele não tá vendo os últimos jogos e às vezes a última Pergunta para sensação dele é Pedro a Ivo. vitória do Vasco sobre São Paulo. Pedro Ivo é muito bem ele falou informado. que quando o Diniz chegou, deu uma melhoradinha, mas já piorou. Já piorou. Pedro Ivo é um cara muito bem informado, ele sabe. Qual foi a última vitória do Vasco? Ah, tem tempo, São foi Paulo. aquela, né? Foi aquela, né? Ganhou Aquela, né? do Você deve São tá com ela na Paulo do cabeça. Zubel... Ganhou não, amassou o São Paulo do Zubeldia no Morumbi. Um show, taca. Foi a última coisa que você viu do Vasco, pô? Foi. É porque depois eu vejo... Continua assim que é melhor. Então, mas você vê, Continua. o São Paulo do Zubeldia... Mantém isso O aí. São Paulo do Zubeldia era amassado no Morumbi pelo Vasco. Esse Vasco não ganha de mais de ninguém. Calma, também não é pra ficar esculachando. Não, mas assim, você vê que era necessária Agressivo. a troca. Era O Vasco fez um bem ao obrigatória. São Paulo? Quê? O Vasco fez um bem ao São Paulo? É, de certa forma, sim, você pode ver, né? Tem Eu gente noto que que gosta você- do. E o do Vasco pior, falou que você sabe, né? O que eu tô notando é que, eu não sei se a Nath e o Prato Ele viu o notaram. Sorato de boa tarde lá. Singela, de uma maneira singela, Foi, Prato? ele tá aqui de uma maneira velada, dando cutucadas nos ubelovos. Aqueles caras que Sim. não muda. Especialmente em um, né? Tem muitos. Eu Tem vou ligar algum- pra ele aqui. Tem ele vai ter que alguns. se defender. Não, eu quero encontrá-lo. Porque eu quero receber um pedido. Eu espero uns pedidos de desculpas, no mínimo, né? É o que eu espero anotar dele. isso aí no cardápio? Isso eu acho Ele que é não vem essa importante. semana O reconhecimento, a humildade. Quer ver? O Falar, eu Arboleda errei. falou. Eu errei na O minha Arboleda avaliação. falou e nós vamos depois avaliar se eles, os ubelovos... Por exemplo, É um erro ele não vir O essa melhor semana. zagueiro do Campeonato Brasileiro, Esse. Arbolenda. Chama ele, então. Você, que é crítico do Arboleda, vai ter que engolir. Tá engolindo aí, ó, o São Paulo do Crespo subindo e o Arbolenda voando. Fala, Arboleda. Eu acho que mudou muito nossa cabeça. Eu acho que o treinador também que chegou com uma ideia muito bacana, passou o que tinha que passar para nós e a gente acha que foi pegando os treinos dele, as coisas que ele vem passando da melhor maneira. Eu acho que a cada jogo a gente vai demonstrando dentro do campo. Sustentação de mim. Noto, e aí eu tô falando com a Nath aqui, que o Bubu está extremamente emocionado. Aliviado. Está assim. Eu não voltei mais leve na balança, mas mais leve na tabela do brasileiro eu tô mais O leve. pêndulo tava lá. E o pêndulo ele vai, você vai andando e o pêndulo. Ele já viu? vai. Ele A bala grudou no Ele dente, vai cara. olhando, você vai olhando. Você já tomou o final da bala? Que nem Essa bala gruda no dente, cara. Claro, eu já te o falei pra problema, você Bubu. Não dá pra espalhar Aí, agora, não. Tá no O ar. pêndulo ele faz isso aqui, ó. Vai cair. Vai. G6. Eita. Vai cair. Vai. E aquela Já vinhetinha campeão. vai cair. Ó, falando vai cair, caiu. Peraí, tá da cor aí. Calma, é uma pedra, eu tô com Para uma de tocar pedra. esse negócio. O aí. São, não põe isso mais que pra ele. Caiu o meu. Enquanto eles pegam a Não escuta, pode cair o time, esse é o vamos meu? cortar pra cá pra eu perguntar pro Prato o que que Isso muda. aqui é assim, cara. Peraí. Aqui Deixa eu lembra falar. muito, aqui lembra muito aquele sitcom que chama. É, sitcom. O sai de baixo. É. O negócio de ver, caiu, vai, busca, volta, faz. Nós temos Não tudo pode ver o time cair. Temos, eu sou... Você vai falar dela? Não, posso ser com quem você quiser. Assim, Balabalheta, bem Tu lembra mais do que eu falar dela, um cara mais Luiz garfo. O Prates é o Tom Cavalcante. Cavalcante. Ó, vamos agora. Ser O humano, Bubu, personagem. ser humano de inteligência ímpar. o Bubu foi muito no âmago da emoção, mas da razão. Quais foram os principais pontos de mudança do Crespo para o Zubeldia, olhando para um time que engata uma sequência como essa tão poderosa? Eu acho que a passagem que eles emitiram pro Bubu se mandar do Brasil Foi a importante. primeira. Essa energia estava carregada. Sem essa daí não teria o restante. Isso é o primeiro passo. Esse Você foi não ia mesmo. conseguir fazer nada se você não despacha o E Bubu foi de boa noite a Arboleda ontem, olha lá. ó. Exato. Mas eu queria que vocês dessem, você, Nath e Pedro, Vambora. pro Bubu, pontos específicos de mudança tão interessantes. Ferrarese, você gosta, Bubu? Eu Tá prefiro... jogando um bolão. eu Rafael prefiro Prats já vai te adiantar. Não, pra mim, assim, Faz 40 dias que você não viu, o sistema com 3 zagueiros, que muito São Paulino não dão tão das antigas, né? Mas no começo do século, o São Paulo ganhou muito com 3 zagueiros, né? Então tem gente que acha que o São Paulo tem uma química com 3 zagueiros. O Muricy gostava muito disso e tal. O Arboleda falou ali que ele precisa correr menos. Então o São Paulo, digamos assim, tá um pouco mais protegido, mais confiante, mais O compacto. Arboleda. O Arboleda, mas ele tá na zaga, tá sendo um dos destaques. O que eu queria destacar mais é o Luciano. Pra mim, assim, o Zubeldia é um cara muito engessado no 4-2-3-1.
Então, lembra quando o Caleri estava jogando e não estava jogando bem? Ele ficava muito sozinho, muito isolado, não tinha um parceiro. Ele brigando contra todo mundo. Era E o Luciano, quando entrava em que lugar? E o Luciano, ele botava no meio como se fosse camisa 10 armando. O Luciano ficava longe do gol. O melhor que o Luciano pode fazer. O Luciano já chegou a ser artilheiro do Brasileiro. Jogando com o Diniz, lembra? Com o Brenner? Sim. Ele fez isso. Então, com uma dupla de ataque, ele aumentou o potencial do Luciano e começou a fazer um monte de gol decisivo, gol em clássico. O André Silva não tá bem, até porque ele não é um grande jogador, mas é o que temos pra hoje, né? Hoje em dia fica o André Silva. Não, só tem coisas boas. Então, mas assim, o Luciano cresceu demais. E ele teve a capacidade, a coragem de barrar uma dupla que já não estava bem, que era Pablo Maia e Alisson. Visivelmente, depois das lesões, dos problemas que eles tiveram, eles não voltaram no mesmo nível. Vou trazer aqui mais algumas informações aqui dessa vitória do São Paulo lá em Porto Alegre, pelo placar de 2-1. Estou trazendo aqui a quantidade de finalizações da equipe do São Paulo durante essa partida, né? O São Paulo finalizou 9 vezes, 4 delas no alvo. 8 finalizações do São Paulo foram de dentro da área. Curioso isso, né? Geralmente ali é bem equilibrado, às vezes um pouco mais até de fora da área, mas aconteceu isso. O São Paulo teve 8 finalizações de dentro da área e somente uma de fora da área. Já ele cedeu ao Internacional 11 finalizações. 4 finalizações do Inter foram no alvo. Além disso, 5 finalizações do Inter foram de dentro da área e 6 finalizações de fora da área. Enfim, um excelente resultado lá em Porto Alegre mostra a evolução do trabalho de Crespo. Realmente foi muito importante essa parada do Mundial e essa troca de treinador. Porque assim, eu não acredito que Zubeldia ia conseguir fazer o time evoluir do jeito que Crespo está conseguindo neste momento. Mas enfim, baita resultado. Agora a equipe vai focar nesse jogo da volta contra o Atlético Paranaense no meio de semana. Leva uma vitória de 2-1, joga por um empate lá para se classificar. Vamos ver como o Crespo vai montar o time. Será que ele vai mesclar? É campo sintético? Vamos ver como ele vai preparar aí para esse jogão, para quem sabe garantir vaga para as quartas de finais e já entra mais um dinheirinho que o clube está precisando. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!